Boa tarde a todos. Havendo quórum, declaro aberta a primeira sessão extraordinária do exercício 2022. Com a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Tal sessão foi convocada para deliberar a respeito dos projetos de lei número 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 de 2022. De iniciativa do Poder Executivo e também no projeto de lei número 1 de 2022, de iniciativa do Poder Legislativo, tendo em vista a relevância que envolve as matérias. Conforme o artigo 215 do nosso regimento interno, sessão extraordinária, haverá expediente sendo reservado a leitura das matérias que tenham sido objeto de convocação, não havendo uso da tribuna livre. Gostaria de registrar que a ausência do vereador Márcio nesta sessão se dá de razão de confirmação de Covid-19 na família. Dando sequência, peço ao primeiro secretário, o vereador Éder, que realize a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, gostaria de pedir a dispensa da leitura da ata. Apresento para votação o pedido de dispensa da leitura da ata. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Diante do resultado, declaro aprovado o pedido de dispensa da leitura da ata por 7 votos. Informo que se algum vereador desejar fazer alguma emenda ou ressalva na referida ata, que faça até o final da presente sessão. Caso não haja nenhuma solicitação, desde já declaro aprovada a presente ata. Nesse momento, solicito ao primeiro secretário, o vereador Éder, que realize a leitura dos ofícios número 3, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 25 de 2022, que encaminha o projeto de lei número 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 de 2022, do Poder Executivo para, respectivamente, e também solicito a realização da presente sessão extraordinária, solicito também a realização da leitura da justificativa do referido projeto de lei número. Ofício 03, tem a honra de submeter a apreciação de Vossa Excelência no novo espaço, incluso o projeto de lei 01/2022, que altera o artigo 5º da lei 870/2003, conforme especifica, e convoco a votação do projeto em regime de urgência. Justificativa. Submetemos aos nobres edis ao presente projeto de lei que visa alterar o número de vagas do quadro de estagiários do município. A presente operação se refere apenas ao aumento do número de vagas disponíveis para possível contratação pelo município, em especial no nível superior. Não haverá qualquer alteração na forma de contratação, vencimentos e demais previsões legais. As demais vagas no ensino técnico e médio não haverá alteração. Não há impedimento legal ao aumento de vagas. A alteração se justifica devido à importância em se promover o apoio à obtenção de experiência profissional aos jovens estudantes do município. Não há impacto financeiro a ser levantado devido à não obrigatoriedade do uso de todas as vagas. Há necessidade de urgência na apreciação do presente projeto de lei devido ao fato de que a municipalidade está promovendo licitação para a contratação da empresa que operacionalizará as contratações do processo seletivo durante o exercício de 2022. Antônio Adamir Digner, prefeito municipal. Ofício 08. Tem honra de submeter a apreciação de Vossa Excelência em novos espaços, incluso o projeto de lei 02, que tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a repassar subvenções sociais à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Contenda, a APAI, no valor de R$150 mil para o exercício 2022, divididos em cotas mensais, conforme o cronograma de desembolso a ser aprovado pelo Poder Executivo. Pelo imposto, invocamos a votação do presente projeto de lei em regime de urgência. A justificativa do projeto de lei 02 é notório o relevante benefício social possuindo atividades voltadas a serviços de educação prestados pela PAI de Contenda,
A associação civil beneficente sem fins lucrativos, declarada de utilidade pública, que possui missão de promover e articular ações de defesa de direitos de prevenção, orientações, prestação de serviços de apoio à família, direcionados à melhoria de qualidade de vida da pessoa excepcional ou pessoa com deficiência com capacidade de proporcionar desenvolvimento mental e social daqueles atendidos pela entidade. A Lei Orgânica do Município dispõe em seu artigo 109 sobre o incentivo das entidades atuantes na política social com auxílio financeiro e amparo técnico. Nesse diapasão vem a reforçar o princípio basilar da legalidade, a autorização da lei específica para repasse de subvenções sociais para a celebração de termo de colaboração ou através de outro instrumento congênere entre o município e a PAI de Contenda, que terá como objetivo a consecução de finalidades e interesse público e recíproco, com vistas à conjugação de esforços na busca do atendimento de sua finalidade social, bem como a colaboração para o regular funcionamento da associação, tendo por fim a manutenção e o melhoramento das atividades envolvidas pela instituição no âmbito do município de Contenda. A atuação com a PAI de Contenda refletirá em benefícios aos alunos com necessidades educacionais especiais atendidos pela instituição. Como substituto do atendimento educacional público gratuito, independentemente da situação financeira dos mesmos, devendo, para tanto, a instituição estar devidamente habilitada e qualificada para a oferta do atendimento educacional especializado. Os recursos financeiros serão repassados à PAI de Contenda em conformidade com a previsão a ser disposta no plano de aplicação, condicionados à prestação de contas para com o controle interno do município e acompanhamento periódico da implementação da proposta. Importante ressaltar que a formalização e execução, a fiscalização e a prestação de contas das transferências dos recursos financeiros deverão também obedecer às exigências do Tribunal de Contas do Estado do Paraná sob pena de não recebimento de repasse dos recursos financeiros. Atualmente, os instrumentos do TCE que regulamentam as transferências de recursos encontram-se disciplinadas na Resolução 28/2011 e suas alterações, assim como pela Instrução Normativa número 61 de 2011. Por fim, para melhor conhecimento dos novos vereadores, encaminhamos minuta do termo de colaboração, contendo a priori principais objetivos, condições e demais cláusulas para o bom desempenho técnico e operacional. Vale destacar que minutas são versões preliminares da redação inicial e provisória, onde se expõe o que se pretende avançar e que, no presente caso, não faz parte integrante do anexo do projeto de lei. Por isso, o preenchimento definitivo de dados ou até mesmo modulação dos objetivos se efetivam no momento da assinatura do documento e não ao tempo em ainda se requisita a esta lei, das leis de autorização de repasses e subvenções sociais estabelecidas no projeto de lei. Dessa forma, visando realizar repasses de subvenções sociais com autorização em lei específica, considerando os benefícios que serão proporcionados e o relevante interesse público para a manutenção do atendimento aos alunos e crianças assistidos pela PAI de Contenda, destacando a proximidade com o início das atividades escolares no município, que se darão no dia 3 de fevereiro de 2022. Atenciosamente, Antônio Adamir Gigner, prefeito municipal. Ofício 011. Tenho a honra de submeter a petição de Vossa Excelência Nobres Pares, incluso o projeto de lei 04, o qual trata da abertura do crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.332.743,98, referente à operação de crédito pleiteada junto ao Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, aprovada por esse legislativo conforme a Lei Municipal 1756/2018. Justificamos que a suplementação se torna necessária para a abertura do processo licitatório visando a contratação da empresa para a finalização da execução de pavimentação asfáltica nos loteamentos do Jardim São João e Jardim Planalto, em CBUQ, nos seguintes trechos: Rua Leonor Pacheco dos Anjos, Rua Alice Carvalho Baixo Pinto, Rua José Ferreira da Silva, Rua Juvencio de Camargo Souza. Convoca-se essa votação em sessão extraordinária conforme o regimento interno em regime de urgência.
Ofício 012, tem honra de submeter a apreciação de Vossa Excelência Novos Pares, incluso o projeto de lei 05 de 2022, o qual trata da abertura do crédito adicional suplementar no valor de R$ 477.500. O presente projeto tem por finalidade atender o contrato firmado com a Caixa Econômica Federal por intermédio do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, estimulando a execução de ações relativas ao desenvolvimento regional, cujo objetivo do repasse é pavimentação adequada de estradas vicinais. Presentes as justificativas, consequente aprovação em regime de urgência, ainda requer que seja convocada sessão extraordinária conforme o regimento interno. Ofício 13. Tem honra de submeter a apreciação de Vossa Excelência Novos Pares, incluso o projeto de lei 06, o contrato de abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 983.333,33. Justificamos que a abertura de crédito adicional se faz necessária para atender ao convênio 117 de 2021, firmado com a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano, cujo objeto é a aquisição de uma moto niveladora. Presentes as justificativas, solicito análise e consequente aprovação em regime de urgência, em sessão extraordinária. Ofício 014. Temos de submeter a apreciação de Vossa Excelência Novos Pares, incluso o projeto de lei 07, contrato de abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 399.384,98, que tem como finalidade a inclusão das rubricas e receitas e despesas no orçamento do município de Contenda para o exercício 2022, referentes à operação de crédito pleiteado junto com a Caixa Econômica Federal, aprovado por esse legislativo, conforme a lei municipal 1821 de 2020. Justificamos que a suplementação se faz necessária para a finalização da execução de pavimentação asfáltica nos seguintes trechos: Rua Luiz Soares, Rua 15 de Novembro e Rua Jacó Tokarski, Avenida São João, Avenida Paraná, Avenida 1º de Setembro, Rua Amazonas, Rua Acre. Presentes justificativos e reconhecendo a relevância social da propositura em questão, solicito a aprovação, consequente análise e aprovação em regime de urgência, em sessão extraordinária. Ofício 015. Tem honra de submeter a apreciação de Vossa Excelência Novos Pares, o incluso projeto de lei 08, qual trata da abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 5.500.000, que tem por finalidade a inclusão das rubricas de receitas e despesas no orçamento do município de Contenda para o exercício 2022, referentes à operação de crédito pleiteada junto à Agência de Fomentos do Paraná, aprovada por esse legislativo conforme a lei municipal 1923. Trata-se de uma operação de crédito para a aquisição do terreno para a área industrial, visando alocar eficientemente as atividades produtivas no nosso município, em proposição geográfica favorável, permitindo a instalação de indústrias, as quais estejam próximas, interligando suas atividades, gerando emprego e desenvolvimento econômico. A área de aquisição ainda está sendo analisada a partir da avaliação técnica e imobiliária, certificando custo-benefício, com a intenção de proporcionar conforto à população, melhorar condições de limpeza, contribuindo para a saúde pública, proporcionar níveis satisfatórios de segurança, velocidade e economia no transporte de pessoas e mercadorias através da pavimentação de vias públicas urbanas. É proposto a pavimentação asfáltica nas seguintes ruas: Rua no loteamento Planalto, Rua José Dorival Walter, o trecho entre as ruas Juvencio Camargo de Souza e Valéria Baldo Padilha, Rua Luiz Antônio Neroni, Rua Vereador Leone Sluga, loteamento Jardim Esplanado, Rua Stefano Grabowski, Rua 14 de Novembro e Rua Amazonas, no loteamento Moradias Itaperubá, Travessia René Balmel, Rua Divair Padilha Grabowski, Rua João Paluski Sobrinho, no centro, Rua Eucário Terésio de Carvalho e Rua Dom Pedro I. Solicito análise e a consequente aprovação em regime de urgência. Ofício 016. Tem a honra de submeter a petição de Vossa Excelência Novos Pares, incluso o projeto de lei 09, o contrato de abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 864.275. O presente projeto tem por finalidade atender o contrato firmado com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, cujo objeto do repasse é a aquisição de patrulha mecanizada. Presentes justificativas, solicito análise e a consequente aprovação em regime de urgência.
Ofício 017, tenho a submeter a apreciação de Vossa Excelência Nobres Pares, incluso o projeto de lei 010, no qual trata da abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$75 mil. O presente projeto tem por finalidade atender o contrato firmado com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas, cujo objeto do repasse é a aquisição de um veículo utilitário tipo picape. Presentes as justificativas, envio para análise e consequente aprovação em regime de urgência. Ofício 025. Tenho a submeter à apreciação de Vossa Excelência e Nobres Pares, incluso o projeto de lei 011, no qual concede reposição de perdas inflacionárias nas remunerações dos servidores municipais ativos e inativos, empregados públicos, servidores ocupantes dos cargos de provimento e comissão, seletistas e conselheiros tutelares. Colocamos o artigo 30 para a votação do presente projeto em regime de urgência. Justificativa. Submetemos aos novos dias o presente projeto de lei que visa a reposição inflacionária dos vencimentos dos servidores municipais ativos e inativos, empregados públicos, servidores ocupantes dos cargos de provimento e comissão, seletistas e conselheiros tutelares em 9,41%, a partir do dia 1º de janeiro de 2022. Destacamos que os servidores beneficiários pelo presente projeto de lei não recebem qualquer tipo de reposição inflacionária desde o exercício de 2018, ação pela qual o Executivo busca, com o presente, repor as perdas sofridas no período de 2019 e 2021, repondo, no caso, 2 anos de perdas. Os reajustes referentes ao exercício 2021 e 2022, caso possível, pretende-se promover ainda este ano. Conforme estudo de impacto orçamentário e financeiro, a possibilidade contábil da concessão, uma vez que o índice de pessoal não superará o limite prudencial e nesse estudo financeiro apresentado inclui os cargos de agentes políticos, a qual não será aplicada nesse momento a análise e aprovação desta Câmara. Necessário se faz esclarecer o fato da aplicação do índice IPCA, uma vez que não há legislação municipal uma determinação específica, bem como tem sido o índice utilizado pela administração em reajustes passados. É certo que a vontade do Executivo seria conceder um aumento além do índice inflacionário a todos os servidores, mas no momento, devido à limitação legal imposta pela crise econômica, não é possível. Mas, atendendo à legislação, o presente projeto visa conceder o mínimo legal admissível com a reposição salarial no índice oficial estabelecido de exercícios passados, assim, pelo menos com a recomposição deste índice. Os servidores manterão seu poder aquisitivo de compra. A aplicação do reajuste se dará já para a competência do mês de janeiro, uma vez que se trata de índices antigos de exercícios já fechados e contabilizados no acúmulo do índice. Contamos com a vossa habitual e costumeira atenção aos projetos do Executivo Municipal. Solicitamos que a votação do respectivo projeto seja em regime de urgência para aplicação nos vencimentos de janeiro. Todos os ofícios partiram do Executivo em nome do senhor Antônio Adamir Digner, prefeito municipal. Solicito ao primeiro secretário que realize a leitura da justificativa do projeto de lei número 1 de 2022, iniciativa do Poder Legislativo. Mensagem do projeto de lei 01, senhores vereadores. Submete-se a apreciação incluso o projeto de lei 01, o qual trata de abertura de crédito adicional especial no valor de R$25 mil no orçamento para o exercício de 2022, com o objetivo de atender as alterações geradas pela Lei 1940/2021, que define o plano de equacionamento e amortização do déficit técnico atuarial. A lei citada também revoga a Lei 1609 de 2015, que fixava alíquotas de contribuição previdenciária adicional para fins de custeio do regime próprio da Previdência Social dos servidores públicos do município de Contendo. Conforme o plano de contas de despesa de 2022, publicado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, no dia 23 de novembro de 2021, a natureza de despesa correta para contabilização do aporte definido pela Lei 1940 de 2021 é 3.3.91.97.0000. Aporte para
cobertura do déficit atuarial do RPPS, que possui a seguinte especificação de uso: despesas orçamentárias com aportes periódicos destinados à cobertura do déficit atuarial do regime próprio da Previdência Social, conforme o plano de amortização estabelecido em lei do respectivo ente federativo, exceto as decorrentes de alíquota de contribuição suplementar. Cabe ressaltar que a Lei 1940 foi sancionada após a publicação da Lei Orçamentária Anual 2022, fato que justifica a ausência da previsão orçamentária nessa natureza de despesa. Portanto, o presente projeto requer urgência para a contabilização da folha de pagamento de janeiro possa ser feita de forma correta. Salvo exceções, Marco China, presidente, Márcio Francisco, vice, Éder Pleno, primeiro secretário, e Alexandro, segundo secretário. Diante da urgência que envolve as matérias, suspendo a presente sessão pelo tempo necessário, possibilitando a reunião das comissões permanentes responsáveis pela análise das matérias e, havendo pareceres favoráveis, as matérias serão colocadas em discussão e votação. Está suspensa a presente sessão. Nesse momento, declaro reabertos os trabalhos desta sessão extraordinária. Solicito o vereador Fábio, presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, que emita seu parecer verbal sobre as matérias. Senhor presidente, foi aprovado todas as matérias da comissão. Solicito ao vereador João, vice-presidente da Comissão de Orçamentos e Finanças, que emita o parecer verbal a respeito das matérias. Senhor presidente, todos os projetos de lei e as matérias foram aprovados pela comissão. Dando continuidade, solicito ao vereador Leandro, presidente da Comissão de Obras e Serviços Públicos, Planejamento Ambiental, Urbano e Rural, que apresente o parecer verbal a respeito das matérias. Senhor presidente, todas as matérias foram aprovadas por essa comissão. Solicito ao vereador Nilton, presidente da Comissão de Seguridade Social, que emita o parecer verbal a respeito das matérias. Eu, como presidente da Seguridade Social, aprovo a sua favor aos projetos de lei. Senhor presidente, diante da urgência que envolve as matérias tratadas nos projetos de lei número 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 de 2022, de iniciativa do Poder Executivo, e também do projeto de lei número 1 de 2022, de iniciativa do Poder Legislativo, solicito verbalmente a dispensa de interstício para a inclusão das matérias, possibilitando a realização de 2 turnos de discussão e votação na presente sessão. Tal solicitação será apreciada a seguir na ordem do dia. Encerrando os expedientes, daremos início à ordem do dia. Apresento para votação o pedido de dispensa interstício solicitado. Está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Diante do resultado, declaro aprovado o pedido verbal de dispensa de interstício ao projeto de lei número 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 de 2022, de iniciativa do Poder Executivo, e também o projeto de lei número 1 de 2022, de iniciativa do Poder Legislativo, por 7 votos. Nesse momento, solicito ao primeiro secretário, o vereador Éder, que realize a leitura do projeto de lei número 1 de 2022, do Executivo, para a primeira discussão e votação. O projeto de lei 01 altera o artigo 5º da Lei 870/2003, no qual diz que o artigo 5º da Lei Municipal 870 passará a vigorar com a seguinte redação: as vagas existentes no quadro de estagiários do município ficam limitadas conforme segue: estágio nível superior 25 vagas,
Estágio nível técnico, 5 vagas. Estágio nível médio, 20 vagas. As demais disposições da lei permanecem inalteradas. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal, 4 de janeiro de 2022. Antônio Adamir Digner, Prefeito Municipal. O referido projeto de lei recebeu pareceres favoráveis da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final e Comissão de Seguridade Social. Está em discussão. Está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Diante do resultado, declaro aprovado em primeiro turno o projeto de lei número 1 de 2021 do Poder Executivo por 7 votos. Solicito ao primeiro secretário que realize a leitura do projeto de lei número 2 de 2022 do Executivo para a primeira discussão e votação. Projeto de lei 02 autoriza o repasse de subvenções sociais à Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Contenda, a PAI, conforme especifica e dá demais providências. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a repassar subvenções sociais no exercício financeiro 2022 à Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Contenda, mediante celebração de termo de colaboração ou outro instrumento congênere em conformidade com o plano de trabalho aprovado pelo Poder Executivo. O repasse que trata o caput do artigo será um valor de até R$ 150 mil para o exercício 2022. Artigo 2º. A entidade receberá as subvenções sociais desde que preliminarmente apresente toda a documentação que habilite para o recebimento. Artigo 3º. O termo de colaboração ou outro instrumento congênere que trata o artigo 1º desta lei terá validade até 31 de dezembro de 2022, podendo ser conveniência das partes sofrer alterações através do termo aditivo. Artigo 4º. As despesas desta lei correrão por conta da dotação própria prevista no orçamento do município. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias. Contendo a 11 de janeiro, Antônio Adamir Digner, Prefeito Municipal. O referido projeto de lei recebeu pareceres favoráveis das Comissões de Constituição, Justiça e Redação Final, Comissão de Orçamento, Finanças e Comissões de Seguridade Social. Está em discussão. Está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Diante do resultado, declaro aprovado em primeiro turno o projeto de lei número 2 de 2021 do Poder Executivo por 7 votos. Nesse momento, solicito ao primeiro secretário, vereador Éder, que realize a leitura do projeto de lei número 4 de 2022 do Executivo para a primeira discussão e votação. Projeto de lei 04 dispõe sobre autorização para efetuar a abertura de crédito adicional suplementar e criar fonte de recursos no valor de R$ 1.332.743,98. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a efetuar a abertura de crédito adicional suplementar no Orçamento Geral do Município de Contenda para o exercício em 2022 no valor de R$ 1.332.743,98, mediante a inclusão das rubricas de receitas e despesas conforme especificado no tabela em anexo. Artigo 2º. Como recursos para a abertura de crédito suplementar, que se trata do presente projeto de lei, serão utilizadas as receitas provenientes da operação de crédito autorizada pela Lei 1756, de 29 de maio de 2018, conforme disposto no inciso 4º do artigo 1º da Lei Federal nº 4.320. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor nesta data, revogada as disposições ao contrário. Antônio Adamir Digner, Prefeito Municipal. O referido projeto de lei recebeu pareceres favoráveis das Comissões de Constituição, Justiça e Redação Final, Comissões de Orçamento, Finanças e Comissões de Obras, Serviços Públicos, Planejamento Ambiental, Urbano e Rural. Está em discussão. Está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Diante do resultado, declaro aprovado em primeiro turno o projeto de lei número 4 de 2021 do Executivo por 7 votos. Solicito ao primeiro secretário que realize a leitura do projeto de lei número 5 de 2022 do Executivo para a primeira discussão e votação.
Projeto de Lei 05 dispõe sobre a autorização para abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 477.500 para o exercício 2022. Artigo 1º, fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Orçamento Geral do Município, nas rubricas orçamentárias de despesa abaixo discriminadas, o crédito adicional suplementar no valor de R$ 477.500. Artigo 2º, para dar cobertura ao crédito autorizado no artigo anterior, serão utilizados recursos no valor de R$ 477.500 e provável excesso de arrecadação. Artigo 3º, esta lei entrará em vigor nesta data, revogar disposições do contrário. Prefeito Antônio Adamir Digner, prefeito municipal. O referido projeto de lei recebeu pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Redação Final, Comissão de Orçamentos, Finanças e Comissão de Obras, Serviço Público, Planejamento Ambiental, Urbano e Rural. Está em discussão. Está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Diante do resultado, declaro aprovado em primeiro turno o projeto de lei número 5 de 2022 do Poder Executivo por 7 votos. Nesse momento, solicito ao primeiro secretário, o vereador Éder, que realize a leitura do projeto de lei número 6 de 2022 do Executivo para a primeira discussão e votação. Projeto de Lei 06 abre o crédito adicional suplementar no valor de R$ 983.333,33 para o exercício 2022. Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Orçamento Geral do exercício o crédito adicional suplementar no valor de R$ 983.333,33. Para dar cobertura ao crédito autorizado no artigo anterior, será utilizado o valor de R$ 983.333,33 de provável excesso de arrecadação. Artigo 3º, esta lei entrará em vigor nesta data, revogadas disposições do contrário. Antônio Adamir Digner, prefeito municipal. O referido projeto de lei recebeu pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Redação Final, Comissão de Orçamentos, Finanças e Comissões de Obras, Serviço Público, Planejamento Ambiental, Urbano e Rural. Está em discussão. Está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Diante do resultado, declaro aprovado em primeiro turno o projeto de lei número 6 de 2021 por 7 votos. 2022. Solicito ao primeiro secretário que realize a leitura do projeto de lei número 7 de 2022 do Poder Executivo para a primeira discussão e votação. O projeto de lei 07 dispõe sobre a autorização para efetuar a abertura do crédito adicional suplementar e criar conta de recursos no valor de R$ 399.389,98. O prefeito municipal do Contema, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, apresenta à Câmara Municipal o seguinte projeto de lei. Artigo 1º, fica o Executivo Municipal autorizado a efetuar a abertura de crédito adicional suplementar no Orçamento Geral do Município de Contenda para o exercício 2022 no valor de R$ 399.384,98. Artigo 2º, como recursos para a abertura do crédito suplementar, o que se trata do presente projeto de lei, serão utilizadas as receitas provenientes da operação de crédito autorizada pela Lei 1821 de 5 de fevereiro de 2020, conforme disposto no inciso 4º do artigo 1º. Do artigo 43 da Lei Federal número 4.320 de 1964. Artigo 3º, esta lei entrará em vigor nesta data, revogadas disposições ao contrário. Antônio Adamir Digner, prefeito municipal. O referido projeto de lei recebeu pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Redação Final, Comissão de Orçamentos, Finanças e Comissões de Obras, Serviço Público, Planejamento Ambiental, Urbano e Rural. Está em discussão. Está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Diante do resultado, declaro aprovado em primeiro turno o projeto de lei número 7 de 2022 do Executivo por 7 votos. Nesse momento, solicito ao primeiro secretário, o vereador Éder, que realize a leitura do projeto de lei número 8 de 2022 do Executivo para a primeira discussão e votação. O projeto de lei 08 dispõe sobre a autorização para efetuar a abertura de crédito adicional suplementar e criar conta de recursos no valor de R$ 5.500.000.
Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a efetuar a abertura do crédito adicional suplementar no Orçamento Geral do Município que contenda para o exercício 2022 o valor de R$5.500.000 mediante a inclusão das rúbricas de receitas e despesas. Artigo 2º. Com recursos para a abertura do crédito suplementar que se trata o presente projeto de lei, serão utilizadas as receitas provenientes de operação de crédito autorizadas pela Lei 1923, de 15 de setembro de 2021. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor nesta data, revogadas disposições ao contrário. Antônio Adamir Digner, prefeito municipal. O referido projeto de lei recebeu pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Redação Final, Comissão de Orçamento, Finanças e Comissão de Obras, Serviço Público, Planejamento Ambiental, Urbano e Rural. Está em discussão. Está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestam. Diante do resultado, declaro aprovado em primeiro turno o projeto de lei número 8 de 2021 do Executivo por 7 votos. Solicito ao primeiro secretário que realize a leitura do projeto de lei número 9 de 2022 do Executivo para a primeira discussão e votação. Projeto de lei 9 dispõe sobre a autorização para a abertura do crédito adicional suplementar no valor de R$864.275 no orçamento do município de Contenda para exercício 2022. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Orçamento Geral do exercício nas rúbricas orçamentárias de despesas abaixo discriminadas o crédito adicional suplementar no valor de R$864.275. Artigo 2º. Para dar cobertura a crédito autorizado no artigo anterior, serão utilizados recursos no valor de R$864.275 e provável excesso de arrecadação. Esta lei entrará em vigor nesta data, revogar disposições ao contrário. Antônio Adamir Digner, prefeito municipal. O referido projeto de lei recebeu pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Redação Final, Comissão de Orçamento, Finanças e Comissões de Obras e Serviços Públicos, Planejamento Ambiental, Urbano e Rural. Está em discussão. Está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestam. Diante do resultado, declaro aprovado em primeiro turno o projeto de lei número 9 de 2021 do Executivo por 7 votos. Nesse momento, solicito ao primeiro secretário, vereador Éder, que realize a leitura do projeto de lei número 10 de 2022 do Executivo para a primeira discussão e votação. Projeto de lei 10 dispõe sobre a autorização para a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$75.000 no orçamento do município de Contenda para o exercício 2022. Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Orçamento Geral do Município, nas rúbricas orçamentárias de despesas abaixo discriminadas, o crédito adicional suplementar no valor de R$75.000. Artigo 2º. Para dar cobertura ao crédito autorizado, no artigo serão utilizados recursos no valor de R$75.000 de provável excesso de arrecadação. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor nesta data, revogadas disposições ao contrário. Prefeito Municipal, Antônio Adamir Digner. O referido projeto de lei recebeu pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Redação Final, Comissões de Orçamento, Finanças e Comissões de Obras, Serviço Público, Planejamento Ambiental, Urbano e Rural. Está em discussão. Está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestam. Diante do resultado, declaro aprovado em primeiro turno o projeto de lei número 10 de 2022 do Executivo por 7 votos. Solicito ao primeiro secretário que realize a leitura do projeto de lei número 11 de 2022 do Executivo para a primeira discussão e votação. O projeto de lei 11 concede imposição de perdas inflacionárias nas remunerações dos servidores municipais ativos e inativos, empregados públicos, servidores ocupantes dos cargos de provimento em comissão seletistas, conselheiros tutelares. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a conceder reposição salarial nas remunerações dos servidores municipais ativos e inativos, empregados públicos, servidores ocupantes dos cargos de provimento em comissão seletistas e conselheiros tutelares em 9,41%. A partir do dia 1º de janeiro de 2022. Artigo 2º. As despesas desta lei correrão por conta de previsão orçamentária, já constante em dotação própria do Poder Executivo. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas disposições em contrário.
Antônio Adamerdina, prefeito municipal. O referido projeto de lei recebeu pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Redação Final, Comissão de Orçamentos e Finanças e Comissões de Seguridade Social. Está em discussão. Está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Diante do resultado, declaro aprovado em primeiro turno o projeto de lei número 11 de 2022 do Executivo por 7 votos. Nesse momento, solicito ao primeiro secretário, o vereador Éder, que realize a leitura do projeto de lei número 1 de 2022 do Legislativo para a primeira discussão e votação. Projeto de lei 01, abre crédito adicional especial no valor de R$ 25 mil no orçamento do exercício 2022. Os vereadores que o presidente subscreve no uso de suas atribuições legais e regimentais em apresentar a consideração do plenário o seguinte projeto de lei. Fica autorizada a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento geral do exercício 2022, o valor de R$ 25 mil. Para dar abertura ao crédito autorizado no artigo anterior, serão utilizados os recursos no valor de R$ 25 mil de anulação parcial da seguinte dotação orçamentária do orçamento em vigor conforme tabela anexo. Artigo 3º, esta lei entrará em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário. Sala das sessões, vereadores Marcos, Márcio, Éder e Alexandre. O referido projeto de lei recebeu pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Redação Final, Comissão de Orçamentos e Finanças e Comissões de Seguridade Social. Está em discussão. Está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Diante do resultado, declaro aprovado em primeiro turno o projeto de lei número 1 de 2022 legislativo por 7 votos. Diante da aprovação do pedido de dispensa de interstício, solicito ao primeiro secretário que realize a leitura da súmula do projeto de lei número 1 do Poder Executivo para a segunda discussão e votação. Projeto de lei 01, altera o artigo 5º da Lei 870/2003, conforme se especifica. Está em discussão. Está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Diante do resultado, declaro aprovado em segundo turno o projeto de lei número 1 de 2021 do Poder Executivo por 7 votos. Solicito ao primeiro secretário que realize a leitura da súmula do projeto de lei número 2 de 2022 do Poder Executivo para a segunda discussão e votação. Projeto de lei 02, súmula, autoriza o repasse de subvenções sociais à Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Contenda, a Pai de Contenda, conforme especifica e dá demais providências. Está em discussão. Está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Diante do resultado, declaro aprovado em segundo turno o projeto de lei número 2 de 2022 do Poder Executivo por 7 votos. Solicito ao primeiro secretário que realize a leitura da súmula do projeto de lei número 4 de 2022 do Poder Executivo para a segunda discussão e votação. Projeto de lei 04 dispõe sobre a autorização para efetuar a abertura de crédito adicional suplementar e criar conta de recursos no valor de R$ 1.372.743,98. Está em discussão. Está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Diante do resultado, declaro aprovado em segundo turno o projeto de lei número 4 de 2022 do Executivo por 7 votos. Solicito ao primeiro secretário que realize a leitura da súmula do projeto de lei número 5 de 2022 do Executivo para a segunda discussão e votação. Projeto de lei 05 dispõe sobre a autorização para a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 477.500 no orçamento do município de Contenda para o exercício 2022. Está em discussão. Está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestam. Diante do resultado, declaro aprovado em segundo turno o projeto de lei número 5 de 2022 do Executivo por 7 votos.
Solicito ao primeiro secretário que realize a leitura da súmula do projeto de lei número 6 de 2022 do Poder Executivo para a segunda discussão e votação. Projeto de lei 06, água e crédito adicional suplementar no valor de R$ 983.333,33 no orçamento do município de Contenda para o exercício 2022. Está em discussão. Está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Diante do resultado, declaro aprovado em segundo turno o projeto de lei número 6 de 2022 do Executivo por 7 votos. Solicito ao primeiro secretário que realize a leitura da súmula do projeto de lei número 7 de 2022 do Poder Executivo para a segunda discussão e votação. Projeto de lei 07 dispõe sobre a autorização para efetuar a abertura de crédito adicional suplementar e criar fonte de recursos no valor de R$ 399.384,98. Está em discussão. Está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Diante do resultado, declaro aprovado em segundo turno o projeto de lei número 7 de 2022 do Executivo por 7 votos. Solicito ao primeiro secretário que realize a leitura da súmula do projeto de lei número 8 de 2022 do Executivo para a segunda discussão e votação. Projeto de lei 08 dispõe sobre a autorização para efetuar a abertura de crédito adicional suplementar e criar fonte de recursos no valor de R$ 5.500.000. Está em discussão. Está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Diante do resultado, declaro aprovado em segundo turno o projeto de lei número 8 de 2022 do Executivo por 7 votos. Solicito ao primeiro secretário que realize a leitura da súmula do projeto de lei número 9 de 2022 do Poder Executivo para a segunda discussão e votação. Projeto de lei 09 dispõe sobre a autorização para a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 864.275 no orçamento do município de Contenda para o exercício 2022. Está em discussão. Está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Diante do resultado, declaro aprovado em segundo turno o projeto de lei número 9 de 2022 do Executivo por 7 votos. Solicito ao primeiro secretário que realize a leitura da súmula do projeto de lei número 10 de 2022 do Poder Executivo para a segunda discussão e votação. Projeto de lei 10 dispõe sobre a autorização para a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 75.000 no orçamento do município de Contenda para o exercício 2022. Está em discussão. Está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Diante do resultado, declaro aprovado em segundo turno o projeto de lei número 10 de 2022 do Executivo por 7 votos. Solicito ao primeiro secretário que realize a leitura da súmula do projeto de lei do Poder Executivo para a segunda discussão e votação. Projeto de lei 011 concede a reposição de perdas inflacionárias nas remunerações dos servidores municipais ativos e inativos, empregados públicos, servidores ocupantes dos cargos de provimento, em comissão, seletistas e conselheiros tutelares. Está em discussão. Está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Diante do resultado, declaro aprovado em segundo turno o projeto de lei número 11 de 2022 do Executivo por 7 votos. Solicito ao secretário que realize a leitura da súmula do projeto de lei número 1 de 2022 do Legislativo para a segunda discussão e votação. Projeto de lei 01 abre crédito adicional especial no valor de R$ 25.000 no exercício de 2022. Está em discussão. Está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Diante do resultado, declaro aprovado em segundo turno o projeto de lei número 1 de 2021 do 2022 do Legislativo por 7 votos. Encerrando a ordem do dia, objeto da convocação da presente sessão extraordinária, agradeço a disposição dos nobres vereadores e declaro encerrada a presente sessão, estando convocando a próxima sessão ordinária para o dia 7 de fevereiro, em horário regimental. Boa tarde a todos.